Olá, eu sou o Denis Ricardo e você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico. Prazer ter você aqui mais uma vez junto comigo. Bom, o tema de hoje é características que identificam uma seita. A gente vai aprender juntos aqui, não só as seitas não cristãs fora da cristandade, mas inclusive estas, ou seja, igrejas que se denominam evangélicas, mas que, pelo conjunto de heresias, podem sim ser classificadas como seitas. Quem sabe você já participou de alguma delas? Ou até mesmo esteja dentro de uma dessas igrejas. Fique comigo e vamos aprender juntos aqui no Gruda. Bom, antes de mais nada, como sempre faço nos nossos vídeos, vamos ler o texto da palavra e depois eu vou falar sobre algumas características importantes e até comportamentos para você identificar uma seita. Filipenses capítulo 1 e no versículo 27, carta do apóstolo Paulo diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Quando a gente diz seita, a tradução propriamente da palavra não era pejorativa, né, por si só. Era uma separação, aquilo que era sectário de um certo movimento. E que nem sempre esse movimento é bom. Se você se separa de um movimento ruim, você pode até ser considerado uma seita, mas você está com a verdade. Que foi o que aconteceu inclusive com os cristãos. No passado, até saduceus e fariseus era considerado uma seita, e que depois mais tarde vão rotular também os crentes como seita. Mas o que nós estamos falando agora é exatamente do sentido negativo da palavra. Há aqueles que estão debaixo de uma seita porque se separaram da verdade de Deus. Não estão mais seguindo as sagradas escrituras. Então o que a gente já pode identificar logo de cara, eu anotei aqui todas as características. A primeira delas, uma das características importantes, e começa por ela. Você vai identificar que você está numa seita, ou passou por uma seita, ou em nome de Jesus nunca vai se aproximar de uma seita, quando, primeiro, não tem as Sagradas Escrituras como fonte primordial de conhecimento e de autoridade. Quer dizer, existem outras literaturas complementares, né? A Bíblia não é o principal. Existem decisões, inclusive institucionais, acima das premissas bíblicas. Né? A palavra do líder como uma representação máxima da divindade. Então veja, eu mesmo passei por uma situação pessoal particular. Eu estava dentro de um movimento que até então tudo indicava ser singelo, honesto, transparente, algo que era diferenciado para aquele tempo no Brasil. Mas num determinado momento as coisas foram ficando complicadas e eu ouvi a seguinte frase dentro desse contexto, que a frase foi assim, dita pelo líder que é considerado como a representação máxima deste ministério: você não tem o direito espiritual de sair daqui. E completava com o nome da denominação. Então você suspeite de qualquer pessoa, de qualquer instituição, de qualquer organização que prenda você dizendo que a palavra desse líder ou a própria institucionalização do ministério é maior do que a liberdade da palavra. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Gálatas 5. Não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Se você não tem liberdade para ir e vir, e se há um subcontrole, isto é uma seita. Então a Bíblia e a palavra tem que ser a autoridade máxima da verdade do evangelho. Se há um escrito paralelo, se tem um livro do profeta tal, se tem um adendo a uma profecia que não está na palavra, e isso é uma nova revelação, essa é a primeira característica de uma seita. Segundo, não ter o Senhor Jesus como a revelação cristológica máxima, ou seja, Jesus não é o Messias, o único e o suficiente Salvador. Quer dizer, nesses lugares onde existem outras supostas divindades, outros mediadores, né? Mais do que isso, porque você pode identificar claramente aquilo que não é evangélico ou cristão, né? ou você considera até dentro da eclesiologia considerado uma igreja.
Fica mais fácil você identificar. Ah, lá tem a entidade tal, a entidade B ou C. Mas as igrejas também, muitas vezes, disfarçadamente elegem outras pessoas, outros gurus. Não deixa de ser a mesma coisa. Se Jesus não é o centro, se ele não é o elemento mais pregado, a verdade mais pregada, mais vivida, mais intensamente distribuída como verdade, você deve suspeitar. Inclusive, o que começa a se introduzir são cerimônias, rituais. Ou seja, mesmo uma igreja que ama Cristo, que tem o Senhor como verdade, talvez a palavra é pregada ali, toda a aparência ela é cristã, mas você se pergunte, é necessário esse tipo de ritualização? Será que esta cerimônia ou este cerimonial tem a ver com as Escrituras ou é uma coisa inventada? Exemplo, quando você tem elementos mais importantes elevados a um objeto de adoração, ou até mesmo se você comprar tal coisa que a igreja venda, e que aquilo então vai trazer bênção para a tua casa, vai fazer uma ligação, quer dizer, é um elo, é um ponto de contato para a bênção de Deus chegar, a graça, a vitória, a prosperidade, você deve suspeitar. Porque não há indícios bíblicos de que Jesus tenha precisado, ou mesmo os apóstolos, de alguma outra coisa. Nós temos apontamentos muito próprios, em que sim, o lenço de Paulo foi levado, mas isso não virou culto do lenço. O lenço não era vendido. Havia ali uma necessidade de fé própria entre a ligação das pessoas com Cristo, através até mesmo de um elemento, mas que aquilo tudo tinha uma ligação específica num determinado momento dirigido pelo Espírito Santo. Pegamos um texto isolado e transformamos em doutrina, em comportamento que se repete nas igrejas. Suspeite de quando Jesus não é o suficiente, quando você precisa de alguma coisa a mais, um elemento a mais, um sacrifício a mais, uma doação a mais, uma compra a mais, a fronha, o travesseiro, a palmilha, a cruz, a lasca, o sal. Essas coisas todas nada têm a ver com o evangelho da graça. Terceiro elemento, terceira característica, ensinam a salvação através de boas ações, através de boas obras, quer dizer, classificando a salvação como algo meritório. Quer dizer, muitas vezes até se colocam como únicas detentoras da palavra da verdade. E se não for por meio delas, a salvação não será possível. A salvação só existe aqui e deste jeito, desta forma, do jeito que nós ensinamos, do jeito que nós praticamos. Então veja, essas três características já são suficientes para você identificar se aonde você está ou por onde você passou, o evangelho da verdade era uma realidade. Então se as pessoas estão preocupadas mais com obras, vou fazer alguma caridade, isso vai me dar pontos celestiais. Deus está olhando o meu coração. Eu faço uma série de coisas boas, mas não tenho Jesus como Senhor e a palavra da verdade como primordial, não adianta nada. Se a Bíblia não é o teu manual de vida e Jesus não é o teu Senhor, as obras não valerão de nada. Agora quero falar um pouco sobre comportamentos heréticos debaixo dessas características, porque essas três características importantes levam comportamentos extremamente destrutivos. Quero falar um pouco sobre esses comportamentos. Por exemplo, você vai ouvir muito dentro desses lugares, a nossa missão e a nossa visão é suprema, é exclusiva, é melhor do que todas as outras visões e missões que você já viu no planeta Terra. Nós recebemos de Deus algo tão especial que não existe nada melhor. Nós somos precursores de algo que vai mudar o Brasil e o mundo. Inclusive você ouve frases do tipo, se você não está dentro do que eles consideram espiritualidade, eles vão dizer assim, você está fora da visão. Você não está entendendo o princípio da nossa missão. Você não está pagando o preço. É uma palavra muito utilizada. E nós temos que pagar o preço, seja o quanto for, como for, de que jeito for, para realizar essa obra tão especial que só nós temos. Nós fomos ungidos de Deus, chamados por Deus para fazer algo que ninguém mais está fazendo. Então começa-se a plantar no coração das pessoas e a plantar lá no íntimo delas de que aquilo é tão exclusivo que não há nada melhor, ao ponto de algumas pessoas inclusive mudarem o nome, né,
tatuarem o nome da igreja, a marca, o líder, o rosto, a foto. Veja a que ponto se chega quando se perde a cristologia, quando se perde os princípios espirituais soteriológicos, quer dizer, tudo que se diz respeito à salvação da graça, quando eu começo a intimidar as pessoas. Então você vai ver também comportamentos do tipo que arrecada-se muito dinheiro, muito, bastante, mas as soluções financeiras nunca chegam. Quer dizer, tem uma discrepância, é muito dinheiro que entra, mas a igreja ou a organização ou aquela seita está sempre em apuros. São despejos, os aluguéis não são pagos, você tem disputas trabalhistas, judiciais, ações judiciais, você tem projetos megalomaníacos, né? Há uma rotatividade extrema de pessoas, quer dizer, até ontem você olhava para essa organização, você via pessoas sérias, honestas, que estavam ali juntas naquele mesmo pensamento. De repente, há quase que um dominó. As pessoas todas saem, elas percebem aonde estavam e o que estava acontecendo, e aí uma renovação de outras pessoas que não conhecem a história. Então é muito comum que nas seitas esses tipos de comportamentos são feitos. Há uma doutrinação exagerada, é realmente uma catequização de valores muito mais institucionais do que bíblicos. Aí a pessoa diz, eu sou isso até morrer. Eu não vou sair daqui por nada. Eu achei agora a minha tábua de salvação. Já não é mais a cruz, nem Cristo e nem a palavra, mas a visão, a missão, o sentimento de pertencimento a um grupo que é extremamente fechado, porque tudo que eles fazem é melhor. Tudo que eles fazem é excelente e as outras pessoas fazem alguma coisa, às vezes boa, às vezes ruim. Normalmente quase nunca é tão bom quanto o que eles fazem. Né? Então, há uma obrigatoriedade ministerial excessiva e maçante. Você começa a romper com a sua família porque você já não tem mais tempo. Todo o tempo que você tem que dedicar à obra, porque o reino é conquistado por esforço, os que se esforçam se apoderam dele. Você tem que abrir mão de tudo que você pensa, de tudo que você sonha, de tudo que você deseja, em prol não da vontade de Deus, que seria o correto. Esses versículos existem, Jesus nos ensinou isso, o significado de devoção, consagração a Ele. Mas estas seitas, estes lugares e esses movimentos se apropriam do que Jesus disse para si mesmo, para montar um império. E aí você vê também discrepância na relação entre a cúpula da igreja, a cúpula das seitas e as pessoas que fazem parte dela. Normalmente há um distanciamento enorme intelectual e um distanciamento enorme administrativo, financeiro, de capacidade realmente financeira e econômica. Arrecada-se dinheiro muitas vezes pessoalmente, particularmente. Se constroem impérios particulares e muitas dessas pessoas passando fome. Não estão sendo cuidadas, não estão sendo tratadas, pastoreadas, e aí você vê diversas dificuldades sendo instauradas. Irmãos, eu poderia falar de muitas outras coisas aqui, mas se um dia você passou por algum lugar onde o líder me parece ter quase que a mesma relevância do que Jesus, se você tem uma institucionalização e não uma verdade bíblica pregada, se você tem salvação meritória por qualquer coisa que você entregue ou consagre ou dizime ou oferte, suspeite dessas coisas todas, fuja, saia correndo e procure o verdadeiro evangelho bíblico pregado, onde a graça, a salvação é pela fé, onde você entende que Jesus é o Senhor de toda a tua história e não pode haver um subcontrole. Você não é gado, você não tem a marca de ninguém. A marca que você tem é o selo do Espírito Santo, o penhor de toda a glória através do sangue de Jesus. Deus te abençoe. Se você não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição, ative aí o sininho de notificações para que você fique sabendo de todos os vídeos que a gente vai colocar aqui, tá bom? É um prazer ter você comigo. Faça também seu comentário, é muito importante para nós. E distribua esse vídeo para que haja libertação em muitas pessoas. Deus te abençoe, fique na paz. Aliás, não fique sozinho, gruda.